A gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, Flávio Lira. Flávio, professor, muito obrigado por atender a Record News. Agora, a gente sabe que o interesse da Ucrânia em entrar para a OTAN é que o teria motivado, aí, ou pelo menos foi o estopim, segundo Putin, para essa invasão. Agora, esse interesse da Ucrânia fazer parte da União Europeia, como é que a Rússia vai enxergar isso, hein? Bom dia, Tiago. Bom, é mais uma pedra no sapato para a Rússia. De fato, isso vai contra também os interesses geopolíticos de Moscou, com certeza. A gente tem que pensar que essas duas instituições, tanto a União Europeia quanto a OTAN, são as duas grandes antagonistas da Federação Russa no território eurasiático. Então, qualquer estado da Europa, em especial da Europa Centro-Oriental, que se aproxima desses blocos, vão ser vistos por Moscou, de certa forma, como um risco à sua segurança e à sua área de influência. Então, esse flerte, agora mais do que o flerte, né, depois da apresentação mais clara do Zelensky, através da assinatura, enfim, do documento, de que quer que a Ucrânia faça parte efetiva da União Europeia, que já é, na verdade, o desejo de boa parte da sociedade ucraniana há muito tempo, isso com certeza vai deixar a Rússia ainda mais alarmada. Professor, na prática, o que isso muda, essa entrada da Ucrânia para a União Europeia nesse contexto de agora? A gente sabe que agora, nesse momento, a Ucrânia está sozinha, não tem o apoio aí da OTAN, porque não faz parte dela. O mesmo acontece com a União Europeia. Na prática, o que acontece se agora a Ucrânia entrar para a União Europeia? Eu acho que na prática, Tiago, duas coisas importantes vão acontecer. Primeiro, a União Europeia vai mostrar uma certa unidade depois de um momento, uns 2, 3 anos aí de bastante desunião, em especial durante a pandemia do coronavírus. Você teve vários governos aí da União Europeia, bastante, enfim, não andando tanto em uníssono em relação a determinadas decisões, então o bloco se enfraqueceu um pouco. Veio a pandemia depois, a questão aqui da saúde pública reuniu um pouco mais os europeus, mas ainda ficou uma certa divisão, em especial por causa de líderes de extrema-direita ou próximos da extrema-direita na Polônia e na Hungria. Agora, com essa entrada da Ucrânia mais ou menos vista como uma decisão de bloco mesmo, isso vai fazer com que talvez se volte a ver a União Europeia como um bloco mais uno, um bloco mais coeso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que justamente a Rússia talvez pense um pouco melhor ou não tenha previsto tanto essa possibilidade de um fast-tracking, de uma aceleração da entrada da Ucrânia na União Europeia. Talvez isso seja um efeito colateral que a Rússia não estava prevendo e que agora vai ter que lidar com também. Agora, a Ucrânia, mesmo não fazendo parte da União Europeia, vamos dizer um pouquinho antes dessa invasão da Rússia, a União Europeia, ela podia interferir nesse interesse da Ucrânia em entrar na OTAN? Ou são dois organismos, vamos dizer assim, completamente diferentes e um não tem interferência com o outro, apesar que muitos países fazem parte de um e de outro também, não é? Exato, são juridicamente independentes, são duas organizações distintas, mas como você bem falou, né, boa parte dos membros que estão em uma estão em outra também. A questão é que a OTAN tem um caráter eminentemente militar, como todos sabem, e a União Europeia ela já vai ter uma visão um pouco mais holística dessa integração europeia, e ela é europeia em primazia, não euroatlântica, né? Então a OTAN também congrega o Canadá, Estados Unidos, então tem uma premissa um pouco mais transcontinental. O que a União Europeia tem feito dentro da Ucrânia e de outros países da Europa Centro-Oriental é basicamente se aliar a determinados grupos aí ou a determinados movimentos sociais que são mais pró-Europa. Então, isso através de financiamento, isso através de promoção aí de seminários, de estudos, de cooperação e tudo mais. Então, quer dizer, diretamente nunca houve uma intervenção da União Europeia para que a Ucrânia ou entrasse na União Europeia ou entrasse na OTAN, mas houve uma série de cooperações aí através dos anos que fez com que boa parte da população ucraniana nutrisse e desenvolvesse um grande interesse, uma grande simpatia pelas instituições europeias, seja a OTAN, seja a própria União Europeia. Muito bem, agora são 7 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. A gente vai atualizar as informações sobre o que aconteceu esta madrugada na Ucrânia. Nós temos a informação de que os ucranianos acordaram nesta manhã de quarta-feira, dia 2 de março, no 7º dia de invasão russa, com o som já familiar de sirenes de ataque aéreo em várias cidades. Paraquedistas russos teriam pousado em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia,
e estão lutando com soldados ucranianos para tomar o controle dessa cidade. Então, paraquedistas russos já teriam saltado em cima de Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia, para tomá-la. Há relatos ainda de que em Kharkiv foi o alvo de um ataque com foguetes que teria atingido o prédio do Departamento Regional de Polícia e parte da Universidade Karazin. Na véspera, um prédio do governo regional, no centro da cidade, foi atingido por um míssil e a gente tem essas imagens desse exato momento do míssil atingindo, né? Rodou bastante essas imagens no dia de ontem, a gente mostrou para vocês aqui na Record News e a gente estava repercutindo essas ações também. William Oliveira, nós temos outra informação muito importante também em relação à terceira maior cidade da Ucrânia, é isso? Nós temos informações a respeito de Kherson, né? Que é uma cidade super importante também, que essa cidade já estaria sob forte ataque e talvez até uma das primeiras cidades de grande porte sob poderio russo, né? Já há vários sites que dão como certa a ocupação russa, mas ao mesmo tempo a resistência dos ucranianos segue firme. Agora, alguns portais de notícias da Ucrânia estão dando a informação de que o 95º Grupamento Aéreo Transportado da Ucrânia conseguiu romper as defesas militantes em Horlivka, que fica em Donbas. Donbas é aquela região separatista que, teoricamente, né, na cabeça de Putin, começou tudo, né? Donbas fica ali entre Donetsk e Luhansk, é o território dos separatistas, e essa área deveria ser a de maior domínio e controle dos russos, porque, segundo Vladimir Putin, grande parte da população apoia as ações intervencionistas e, ainda assim, o exército ucraniano conseguiu fazer uma grande ofensiva nessa cidade. Eles teriam chegado a ocupar o espaço, mas como essa não é a intenção no momento, essas tropas ucranianas recuaram e refizeram sua posição, na verdade apenas mantendo segura aquela região para que o exército russo não ultrapasse aquela área. Então, a resistência ucraniana continua surpreendendo até em áreas em que o domínio russo já era dado como certo. Eu chamo mais uma vez o professor de Relações Internacionais, o Flávio Lira. Professor, agora em relação ao que está acontecendo, esse avanço das tropas russas, mesmo depois dessa tentativa de negociação que aconteceu segunda-feira com as delegações dos dois países, da Ucrânia e da Rússia, o senhor acredita que essa é uma pressão para que a Ucrânia ceda aos interesses da Rússia nesse acordo? Com certeza, Tiago. A Rússia já previa uma série de negociações que deveriam ser feitas pela Ucrânia, porque com certeza Moscou já sabia que a Ucrânia não teria como, e todo mundo, na verdade, já sabia que a Ucrânia sozinha não poderia resistir às ofensivas russas. Então, é bem possível e bem provável, na minha visão, que previamente o Kremlin já pensava que, ok, nós vamos invadir, atacar a Ucrânia durante um tempo, para depois virem essas negociações que fatalmente ocorrerão, e aí a gente vai se impor. Só que, é claro, negociações, por mais que a gente tente prever mais ou menos os idos, como que elas ocorrerão, não dá para realmente ter uma ideia exata de como que elas vão se desenrolar. E no caso em especial dessa reunião que ocorreu em Belarus, muita gente esperava, a gente estava acompanhando que talvez houvesse algum tipo de comprometimento de ambas as partes, em especial da Rússia, em cessar parte das operações ou parte da agressividade. Isso não ocorreu, porque ainda é um momento inicial, ainda é um momento talvez de, na mesa de negociação, os dois lados entenderem como que o outro, dada essa crise, vai operacionalizar as suas demandas. Uma coisa é você negociar quando não está havendo uma ofensiva, uma ocupação do seu país. Outra coisa é você negociar quando isso está ocorrendo e você tem agora o mundo meio que se dividindo gradualmente entre aqueles que estão apoiando a Ucrânia e aqueles que estão ficando neutros. Apoiando a Rússia é muito pouco. Então, já que está havendo essa divisão do mundo lentamente, eu acho que a Ucrânia também quer dar tempo ao tempo para não ceder imediatamente, esperar ver quanto que de apoio ela consegue obter da comunidade internacional. Professor, eu imagino que esse tempo que vai se levando aí para se ter um acordo naturalmente o que acontece em relação nas guerras. Eu estou dizendo assim, acontece a primeira reunião, ela não é resolvida nessa primeira reunião. Vão ter outras reuniões, vão ter contrapropostas. Então, a gente tem a informação de que nos próximos dias uma segunda reunião irá acontecer entre as duas delegações. Provavelmente seja também na Belarus, que é um país aliado à Rússia. Então, vão ser colocadas novamente as cartas, aceitando ou não, ou também fazendo uma contraproposta. O senhor acredita que a Rússia
vai ceder em alguns pedidos em relação à Ucrânia e vice-versa? Nesse caso, a Rússia, por exemplo, está com as cartas na mão, vamos dizer assim. É ela que está colocando esse jogo na mesa. Então, ela vai ter que ceder ou não nesses pedidos da Ucrânia. O senhor acredita que isso vai acontecer ou, de repente, a Rússia vai manter os seus pedidos em relação ao país vizinho? Tiago, de fato a Rússia tem dado as cartas até o momento, mas cada vez menos se a gente começar a pensar em como que a comunidade internacional está resistindo. Não dá para saber se de fato o Putin tinha previsto tudo isso, tanto a retirada da Rússia nessa escala dos mecanismos de pagamento, mas também talvez estados que demonstrariam maior apoio à Rússia e não estão demonstrando. E o que está se falando agora, em especial, é como que você vai atacar a Rússia economicamente. E isso, de novo, a gente sabe que a Rússia tinha algum tipo, ou imagina que a Rússia tivesse algum tipo de previsão em relação a esses tipos de sanção, então estaria preparada para aguentar durante um determinado tempo, mas para outros tipos de produtos, por exemplo, petróleo e gás natural, que são as grandes bandeiras aí, econômicas e comerciais da Rússia na sua relação com o Ocidente, aí realmente que ela tem uma relação forte com a Europa Ocidental, por exemplo, que compra muito gás natural e também o petróleo da Rússia. Se houver algum tipo de interrupção ou diminuição dessa compra, isso vai afetar a Rússia bem mais. O problema é que a União Europeia, os países da União Europeia que compram esse gás natural e esse petróleo, não tem muito para onde correr, porque é difícil você achar tão rápido, em especial para o gás natural, tão facilmente alguém que substitua esse fornecedor. Então, isso pode ser, porém pode acontecer, de alguma forma, alguma alternativa pode ocorrer, se não você cortar imediatamente todo o suprimento, diminuir por causa de outros fornecedores ou de alternativas energéticas emergenciais. Por que eu estou falando isso? Porque esse tipo de ataque econômico à Rússia, esse tipo de corte econômico ao que a Rússia fornece de hidrocarbonetos, pode representar, Tiago, uma diminuição na qualidade dessas cartas que a Rússia está trazendo para a mesa de negociação. Daí ela vai ver, de fato, quanto que ela vai poder aguentar durante tanto tempo com umas demandas mais teimosas ou demandas que não vão mudar. E a Ucrânia, nesse ínterim, pode se ver um pouco mais empoderada para poder estender um pouco mais as negociações e, pelo menos, trazer alguma coisa que a beneficie no médio e longo prazo. E a gente está acompanhando também esse desdobramento do que acontece na economia mundial. A gente teve a informação que o preço do barril do petróleo passou $100. E a informação que nós temos agora é que o preço do petróleo atingiu $113 o barril. À medida em que os combates continuam aí na Ucrânia, esse conflito segue impulsionando o preço do petróleo, como a gente está vendo aí, $113 o preço do barril do petróleo está atualmente. O petróleo do tipo Brent, referência internacional, para os preços do petróleo, atingiu então $113, que é cerca de R$580 o barril, registrando aí um nível mais alto desde junho de 2014. É um reflexo também que acontece nas bolsas de valores. William, nós temos informação em relação a um banco russo que perdeu valor nas suas ações? Segundo, a gente só não conseguiu descobrir aqui se eram $20 o valor da ação ou se eram 20 rublos, mas aqui, pelo que a gente viu, a ação está quase em 1 centavo, E esse banco é um dos maiores bancos russos, tem vários braços na Europa. E esses braços ontem já anunciaram praticamente falência, porque eles foram obrigados a fechar, dadas aquelas sanções da União Europeia. Então a situação econômica de alguns bancos russos vai ser bastante complicada, porque esses braços locais são importantes negociações. Agora, o governo russo acabou de informar que o Banco Central russo suspendeu temporariamente a transferência de dinheiro de pessoas estrangeiras, físicas ou empresas, para o exterior. Quer dizer, quem tem dinheiro na Rússia não pode transferir e é estrangeiro, não pode tirar esse dinheiro e colocar em outro país. É uma maneira de tentar segurar um pouco, principalmente o dólar e algumas moedas ainda valorizadas, o euro, dentro do país, para sustentar, ainda que artificialmente um pouco, o valor do rublo, que também tem caído aí na casa de 30% nos últimos dias. Professor Flávio, o que então pode explicar essa motivação de Vladimir Putin em continuar com essa
dessa invasão na Ucrânia, sendo que várias sanções econômicas já foram impostas à Rússia, inclusive ao próprio presidente Vladimir Putin, né? Nós temos, por exemplo, a saída do sistema SWIFT, pelo menos 4 principais bancos da Rússia, o Banco Central principalmente, já foram retirados desse sistema, e tem outras sanções econômicas cada vez mais sendo feitas, por exemplo, a suspensão da negociação das ações russas em outros mercados, principalmente no Ocidente. O que pode explicar, então, essa motivação do Vladimir Putin em continuar essa guerra na Ucrânia? Essa motivação, Tiago, ela não tem somente pés na economia. É claro que isso representa um calcanhar de Aquiles eventual para a Rússia, ela pode perder cada vez mais se ela insistir nessa ocupação, nessa invasão. Porém, existe de novo uma explicação histórica aí do porquê que a Rússia vê uma conquista de parte da Ucrânia, se não de toda a Ucrânia, mas pelo menos de parte da Ucrânia, como algo que geopoliticamente está vinculado à sua estratégia de política externa, que já vem de muito tempo. Você não vê isso somente na União Soviética. Então, muito tem se falado da Rússia, né? Os que estão acusando aqui a Rússia de querer reerguer um assim chamado Império Soviético, mas essa forma como a Rússia trata a Ucrânia e também Belarus, os países bálticos, no caso específico aqui a Ucrânia, isso tem pés lá no Império Russo. Então, quer dizer, bem antes até da União Soviética, e vai continuar assim na União Soviética, você tem a visão de que a Ucrânia ela é uma parte, ou partes da Ucrânia são mais vinculadas à Rússia do que vinculadas à Europa. Então, apesar de todo o desgaste econômico que a Rússia com certeza já está vivenciando, vai haver uma manutenção, talvez, pelo menos por algum tempo, dessa ofensiva russa, porque existe toda uma ideia de reconquista por parte dos russos, dos que estão na cabeceira dessa operação, é de reconquista de territórios que fazem parte histórica da Rússia. Então, apesar dos gastos que a gente vai ter, apesar dos reveses econômicos que a Rússia vai ter que sofrer nessa ofensiva, vai valer a pena, pelo menos, se houver a conquista ou, entre aspas, a reconquista dessas regiões que, historicamente, a Rússia vê como mais vinculadas aí ao poder de Moscou do que a essas ligações ocidentais. Agora são 8 horas da manhã, pelo horário de Brasília. A gente está repercutindo as últimas informações sobre o que aconteceu nessa madrugada na Ucrânia. A gente tem informação de que Kherson, no sul do país, tem uma população aí de 250 mil pessoas, teria sido conquistada por tropas russas. O prefeito pediu ajuda ao governo federal e às agências de assistência para garantir a entrega de suprimentos, incluindo alimentos, medicamentos e a evacuação dos feridos. Uma autoridade local disse que 200 pessoas foram mortas, muitas delas civis. Então, a população está sofrendo demais com esse tipo de ataque da Rússia. Crianças, jovens, a população civis estão morrendo por conta dessa invasão. Enquanto isso, a cidade de Zitomir, no noroeste da Ucrânia, equipes de emergência combatem incêndios em prédios residenciais que teriam sido atingidos por ataques de mísseis. Agora, professor, o que significa uma cidade ser tomada pela Rússia? Qual é a consequência disso, geopoliticamente dizendo, em relação à Ucrânia? O poder do Volodymyr Zelensky vai sendo diminuído a cada cidade conquistada? Com certeza vai, Tiago. A questão aqui é o quanto que a Rússia também vai conseguir se manter. Uma coisa é você invadir uma cidade, outra coisa é você se manter naquela localidade. Facilita, geralmente, eu não quero, por favor, colocar de maneira fatídica ou generalizada aqui, mas facilita se essas regiões forem já com a cultura russa, se elas já tiverem uma cultura russa, se elas já tiverem língua russa também. Então, a tendência é, se essas forças chegam nessas cidades da Ucrânia que já têm uma cultura russa, que talvez fique mais fácil. Agora, quando você está chegando a cidades de cultura predominantemente ucraniana, língua ucraniana, costumes ucranianos e lealdades políticas também mais a Kiev do que a Moscou, aí pode ficar mais complicado e uma guerra de guerrilha pode se estender por parte desse povo que quer se livrar do que eles enxergam como invasores. Então é diferente, por exemplo, algumas regiões, em especial nas regiões de Donetsk e Luhansk, né, em Donbas, que, enfim, são vistos como separatistas aí. Quando você tem as tropas russas chegando aí, é um pouco diferente, porque boa parte das pessoas que estão nessas localidades veem talvez as tropas russas como libertadoras ou como aquelas que vão permitir que essas regiões consigam se independentizar. No caso, porém, de cidades que têm uma cultura ou uma língua mais ucranianas, a visão provavelmente vai ser bem diferente. Então, sim, isso representa, claro, a cada cidade conquistada que o Zelensky vai perdendo imediatamente algum tipo de mão
nessa relação. Porém, se a Rússia vai conseguir se manter nessas cidades que ela está conquistando, isso que a gente precisa ver, porque o povo ucraniano já demonstrou nesses dias que, por mais que careça de armamentos, vontade e, enfim, garra para defender parte do seu território, isso boa parte da população ucraniana tem sim. Então, a gente precisa ver como que vai se desenrolar o futuro dessas ocupações, porque agora a gente ainda está no começo. A gente tem percebido, sim, essa resistência ucraniana em relação a essa invasão russa. E, de acordo com o Pentágono, nos Estados Unidos, os russos ainda não tomaram a cidade portuária de Mariupol, considerada estratégica, né? No entanto, conquistaram o controle da cidade portuária de Berdiansk e também Melitopol, é isso? Mais a oeste. Agora, professor, essa questão também de não conquistar a cidade, sitiar a cidade em volta ali, como é o caso, por exemplo, de Kiev, onde o comboio ontem, de 65 quilômetros de extensão, estava indo em direção à capital da Ucrânia. Então, às vezes, essa questão de não conquistar imediatamente a cidade é uma forma de estratégia nessa guerra para que pressiona, uma forma de pressionar também o governo, por exemplo, do Volodymyr Zelensky, a ceder às pressões da Rússia nesses acordos, não é? Com certeza. Você não precisa atacar, Tiago, uma cidade, como você bem falou, para necessariamente pressionar esse governo a voltar para a mesa de negociações com termos aí já menores do que ele tinha no começo. Então, se você já mostra que você tem todo um comboio militar, armamentos, você tem forças ofensivas que têm um poder bem grande, que você consegue pelo menos demonstrar sem necessariamente aí ter uma ofensiva militar para isso, inclusive em algum grau é até melhor do que você de fato invadir uma região com as suas forças, porque você vai ter menos gastos, você vai ter menos baixas, você vai ter menos irregularidades em todo esse processo que você consegue prever. Então também está sendo uma guerra, isso é importante a gente deixar aqui bem documentado, uma guerra ou uma série de operações militares também para mostrar a força dos dois lados. E no caso da Rússia, em especial, ela quer também mostrar para o Ocidente, isso é preponderante nesse tipo de ocupação que a gente está vendo, que Moscou pode fazer o que ele está fazendo. A ideia aqui para a Rússia, a ideia para o Kremlin é mostrar para o Ocidente que, se a gente quiser ocupar a Ucrânia, se a gente quiser retomar áreas da Ucrânia, a gente consegue. Se a gente vai fazer isso ou não, depende das negociações. E aí é a Rússia jogando verde para depois colher maduro. Mas que a gente consegue avançar bastante, bem mais talvez do que o Ocidente tinha previsto, aí a gente consegue. E se, o discurso inicial de Moscou, mas de novo a gente está vendo uma resistência interessante ucraniana com auxílio ocidental, então talvez essa previsão do Putin não seja tão linear assim como ele pensava. É uma novela que vai ter ainda muitos capítulos a serem desvendados aí. Eu quero agradecer então ao professor de Relações Internacionais, Flávio Lira, que conversou aqui com a gente. Professor, muito obrigado, bom dia para o senhor. Muito obrigado, sempre às ordens. Até uma próxima. Olha, a gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com novas informações para você sobre esse confronto no leste europeu. Até já.